a indicação. Buenas tardes. Sí, sí. Sí, buenas tardes. Podemos aguardar. Habla português, não? Sí, sí. Sim? Ah, então tá bom. Vamos aguardar então, sim. Pero Obrigada. podemos hablar em espanhol também, se quiserem. Gracias. Agradeço a vocês aí por tudo, viu? Desde já, tá bom? Sim, obrigada. Me ouvem bem, não? Sim, sim, ouço bem. O volume está bem, né? Sim. Ok. Boa tarde, Dr. Sérgio. Boa tarde. Tudo Sou a bem? Vera, sou do INA e vou estar aqui para eventualmente ajudar no que for preciso e relembrar a hora. Tá ótimo, Vera. Agradeço muito, viu? A você e a organização toda. Tá bom? Ok. Qualquer coisa, estou no chat de Espanha. Perfeito. Agradeço, viu? Estou contando aqui com a presença do meu amigo Jorge Carvalho, que vai estar conosco aí no... Tudo bem, Jorge? Boa tarde, Lino. Tudo bom? Tudo bem, meu amigo? Satisfação imensa, viu? Sempre. Igualmente, meu amigo. Boa tarde, Vera. Olá, boa tarde. Eu entrei 14 horas, pontual, um pouquinho antes de 14, eu acho, uns 2 minutos para 14. Ainda estava tendo outro painel, entrei com o vídeo ativado. Sim. Quando percebi que era outro, imediatamente eu saí. Eu vou fazer um teste rapidinho aqui de compartilhamento, né? Acho que vale a pena, né, Vera? Eu também queria fazer isso. Sim. Ainda temos aproveitar algum aqui tempo. até o horário, né? Então, Sim. vou compartilhar aqui. Está dizendo para mim que o host desabilitou o compartilhamento, viu? Já está disponível para todos. Tá ótimo, então. Muito obrigado. Ok. Todos vêm? Sim, sim. Sim. Perfeito. Está ótimo. Então, maravilha, viu? Vou dar um ESC aqui, sair. Depois Parar o compartilhamento. Tá? Eu vou ficar atento ao bate-papo. Também agradeço que todos também fiquem atentos. Tá ótimo. Muito obrigado. Vou tentar aqui também, tá lindo, fazer um teste rápido aqui. Claro, Okay. com certeza. Deu certo aí? Ok. Sim, perfeito, Jorge. Tá. Se eu trocar de tela aqui, não muda a tela não, né? Continua na apresentação? Sim. Continua. Sim. Ótimo. Estamos vendo, viu? Obrigado. Seu som também tá bom, meu amigo. Ótimo. O seu também tá excelente. Tá bom. Boa tarde, Wagner. Wagner tá sem áudio. Boa tarde, Wagner. Ele ainda tá sem áudio. Conheceu o Wagner, Jorge?
Não me recordo. Tá, o Wagner, ele é da CGU, né? E atualmente ele está na Casa Civil do governo federal. Ah, sim. E é um parceiro aí de longa data, já é uma pessoa que academicamente muito bom também, tá? Então, Maravilha. estamos em boa companhia. Satisfação, Wagner. A gente está contigo aí também. Só que você continua mudo, tá? Eu acho que você está nos escutando, mas nós não escutamos nada que Eu você acho que ele fala. talvez esteja nos ouvindo, né? Tem que habilitar seu microfone aí. Lino, qual é a ordem? É aquela mesma que Vamos está lá. na programação? Não, eu pensei em inverter um pouquinho. Por quê? A gente tem um trabalho que é um pouquinho mais crítico com relação aos tribunais, né? Eu vou falar, inclusive, isso na hora de... Eu deixei para o final, para privilegiar o debate. Entendeu? Então, eu vou começar pelo Wagner. Certo. E aí começo com ele porque ele vai tratar da parte de governança, né? Então, a gente olha primeiro o lado do gestor, né? Da governança. E aí te chamo em seguida para você falar das auditorias financeiras aí, para você dar aquele show de sempre, né? Você está dizendo. Com certeza. E aí depois eu mesmo vou apresentar, tá? Que aí falo dos tribunais e deixar para o final o trabalho do nosso amigo Dionis, junto com o Marco Teixeira lá da FGV, né? Certo. E para privilegiar o debate, tá bom? Tá, então eu falo na segunda, sou o segundo da fila. Exatamente. O Wagner agora conectou o áudio. Conseguiu então? Agora tá Boa perfeito, tarde, Wagner. amigo. Olha, que bom, graças a Deus. Tudo bem, cara? Tranquilo? Tudo bem. Satisfação aqui, viu, Wagner? Podemos fazer um teste no compartilhamento da tela aqui? Com certeza, viu? Com certeza? Então, Obrigado. vamos lá. Qual que é essa aqui? Engraçado, para nós não parece que está compartilhando. Mas Ah, tá. essa aí. Vê se não alterou a visão. Não, é porque eles não me aceitaram ainda. Não. Deu certo o compartilhamento. Estamos vendo aí a apresentação. Estamos vendo, viu? Beleza então. Deu certo? Obrigado. Se quiser passar um slide aí para ver o... Passa um slide aí. Se quiser ver a passagem, é bom também, né? Deu certo? Deu certo. Deu certo. Beleza então. Eu vou parar. Vou parar então. Tá joia. Pronto, testado também. Falta um, né, Lino? Falta um colega também, né? Falta o Dionis, né? Lá da minha mesa. Tá joia. Dionis, que é do TCU. Wagner, você tem uma coautora, não tem? Tem. É a Amanda Bassani. Opa, tudo bem, Amanda? Boa tarde. Tranquilo, satisfação, viu? Prazer. Prazer. Na realidade, são duas. É a Amanda e a Adriana Aham. Pereira. A Adriana já não está mais conosco aqui na Casa Civil, ela foi para o Tá bom. CAD. Ela é gestora e aí tá lá no CAD, mas assim, tem um mês só que ela foi, já tínhamos escrito o artigo. Preparado, Ok, perfeito. tá? Aí eu vou Com mencionar... Amanda e Adriana, não é isso? Isso, Amanda e Adriana. A Adriana Ok, não está perfeito. aqui hoje, mas a Amanda está. Tá bom. Aí depois você cita o nome completo quando for, né? Quando for apresentar, né? Melhor, tá bom? Eu vou falar Amanda e Adriana em coautoria com a Amanda e Adriana. A Amanda presente aqui, inclusive, enfim, tá bom? Tá ótimo. Tá bom. Na mesa... Olha essa difícil tarefa aqui de mestre de cerimônias, né? Mas você já é experiente, isso é bom. Não. Sérgio Lino da Silva Carvalho, do TCE, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Isso. Dionis Gomes da Rocha, que é do Tribunal de Contas da União. E o Jorge Pinto de Carvalho Júnior, que é do Tribunal de Contas do município de São Paulo, né? Perfeito, isso aí. Tá ótimo, então. Porque esse que eu vou mencionar para cumprimentar e fazer referência que o trabalho é em coautoria com a Adriana da Silva Pereira e Amanda Bezerra Bassani. Sim, perfeito. Tá Ótimo. jóia. Eu me organizei aqui para 18 minutos, mas aí você me sinaliza, ou pelo WhatsApp, alguma coisa, se precisar reduzir algo em função do andamento aí da palestra. A sequência, como é que ficou, Lino? Então, eu tava comentando com o Jorge aqui que eu vou primeiro te chamar você, tá? Logo em seguida eu vou chamar o Jorge e vou eu mesmo apresentar em seguida, né? Uhum. Para poder privilegiar o debate ao final, que tem um trabalho mais crítico ao final, né? Que é o trabalho do Dionis, tá?
crítico contra os tribunais e tal. Então, eu vou falar justamente que eu vou deixar ele para o final para poder privilegiar esse debate, né? Enfim. Tá, então eu vou me policiar aqui, do primeiro, tentar nos organizar com 15 minutos, porque se precisar de uma folguinha, eu tenho até 18, tá bom? Melhor, né? Ótimo, então. Eu primeiro, não posso, se começar a extrapolar o tempo, aí depois comprometo dos outros. Né? Doutor Sérgio, podemos começar a aceitar os participantes? Ainda falta um orador? É verdade, né? Pois. Podemos começar a aceitar ou aguardamos? Faltam... Olha, mais um minutinho só, viu? Faltam 3 minutos. Mais 2 minutinhos só, por favor. Eu dei aqui vou tentar contactá-lo, né? Para ver se ele entra ainda, ou então ele entra no meio também da apresentação, né? Também acho que, enfim. Ok. Na hora de compartilhar, a gente compartilha e depois vai avançando, né? Mas eu também estou com uma quantidade de slides assim. Até o Jorge falou, puxa, tem muitos slides, é verdade, né? Eu acho que eu falo rápido em cada slide, eu vou tentar fazer uma gestão para ficar entre 15 e 20. Na verdade, no máximo 18, como você falou, né? Acho que está um bom tempo, 18 para cada um, fica um tempo razoável, né? Ainda dá tempo de perguntas ao fim, né? Não, tá ótimo. Porque eu vou tentando administrar aqui para a gente... E a Vera vai nos ajudar também, ela está aqui presente, vai nos ajudar também, tá? Ah, excelente. A Amanda aqui também, ela está... Estou aqui no suporte. No suporte, rígida. Peraí, deixa eu... É verdade. Eu estou aqui a tentar ingressar na sala. Eu estou aguardando o anfitrião ainda. Será que alguém poderia autorizar a minha entrada? Bom, acabei de perder a iluminação aqui, mas não está muito ruim, não, né? Não, tá bom. Não. Tá bom. Eu estava com um iluminador aqui atrás, mas acabou de pifar. Pode admitindo as pessoas, viu? Ok. Então, muito até já. Obrigado. Até já. Espero, Sérgio, que a gente consiga encontrá-lo, no mínimo, no próximo evento, né? Sem dúvida, é verdade, né? Que estejamos presencialmente juntos, né? Sempre uma satisfação. Se Deus quiser, essa situação crítica já vai passar, se Deus quiser, é verdade. Passado e aqui a gente já está se organizando, vamos manter conectados para propor trabalhos relevantes já para o próximo CAT também, né? Não, com certeza, viu? Vamos pensar já no ano que vem, a gente conversa, certamente depois, com o Jorge também, né? Que já é um parceiro, né? Já se tornou um parceiro aí em outras... Articulando a Rosa também. Outras aventuras também, graças a Deus, né? Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. A Rosa está dando os parabéns aqui. Eu sou Marco Teixeira, o Gabriel é meu filho, ele mudou o perfil aqui, eu nem tinha visto, agora que eu reparei. Ah, Marco, perfeito, viu? Maravilha, meu amigo. Bem-vindo. Seu exemplo foi ótimo, é uma coisa que eu vou falar, que é a simetria da informação. Alguém que dá informação que não está batendo com quem recebe, tá vendo? Pois ele usou meu computador para aula, porque o dele deve ter tido algum problema, colocou a identidade dele para o colégio certamente abrir a entrada dele, né? E eu peguei o computador agora para usar e não percebi. Podemos iniciar, Vera, sim, viu? Vera, tá aí? A Vera está nos ajudando. Sim, estou. Podem iniciar, então. Obrigada. Ok. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos. Agradecer a presença, obviamente, né? Agradecer bastante.
E agradecer também a organização do CLAD pelo êxito em organizar, né, nesse cenário de pandemia, nesse cenário virtual, mas que todos nós estamos tendo aí, felizmente, um bom congresso. Então, agradeço a todos. Passo, então, a iniciar a apresentação do painel, que é o aprimoramento da governança de políticas públicas por meio da atuação de organismos de controle externo. E aqui a gente está falando mais especificamente dos tribunais de contas, né, órgãos de controle externo. É um painel que se propõe, então, a discutir a contribuição desses órgãos, né, como agentes de governança de governança pública, então importantes atores nesse sentido, né, para o aprimoramento dos órgãos, das ações governamentais, transparência e, em última instância, para a boa governança mesmo, né. É um painel bastante diverso, com opiniões também, por isso é bastante rico, né, inclusive com críticas, é o que a gente buscou, para privilegiar o debate também, como deve ser num congresso como esse, acadêmico, né. E eu vou contar aqui com ilustres presença aqui de colegas muito destacados, tanto do ponto de vista acadêmico quanto no próprio serviço público, né. Então, eu estou contando com a presença aqui do Marco Teixeira, da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, que escreve um artigo junto com o Dione Gomes da Rocha, que é auditor federal de controle externo do TCU, também com Wagner Rosa da Silva, né, coordenador-geral de governança da Secretaria Executiva da Casa Civil da Presidência da República, que escreve um artigo em coautoria com as colegas Amanda e Adriana, ele vai apresentar depois também, na vez, né, da apresentação, e com o colega Jorge Pinto de Carvalho Júnior, agente de fiscalização do Tribunal de Contas do município de São Paulo, né? Então, uma pessoa também de muito destaque na área de auditoria governamental e autor de livro, inclusive, sobre auditoria, né, já alinhado às normas brasileiras de auditoria do setor público. Então, com isso, eu, sem mais delongas aqui, em função do tempo, eu passo primeiramente a palavra ao Wagner Rosa, por favor, para iniciar a sua apresentação. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o senhor Sérgio Lino da Silva Carvalho, coordenador desse painel, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, os colegas painelistas, junto comigo aqui, o senhor Dionis Gomes da Rocha, do Tribunal de Contas da União, e Jorge Pinto de Carvalho Júnior, do Tribunal de Contas de Municípios de São Paulo. Nós vamos falar aqui sobre a Casa Civil da Presidência da República e a governança dos colegiados não remunerados da Administração Pública Federal. Esse artigo foi escrito em conjunto com a Adriana da Silva Pereira, que é especialista gestora e especialista em gestão pública, e Amanda Bezerra Bassani, que está aqui conosco, inclusive, presente na sala. Gostaria de compartilhar aqui conosco, então, a tela da apresentação para nortear, ajudar o acompanhamento nosso dos trabalhos. Só um momentinho. Compartilhou? Ok. Então, esse é simplesmente um roteiro da apresentação que nós vamos fazer, e já avançando para a tela seguinte. Eu já apresentei. Bom, mais um. O escopo do trabalho aqui é evidenciar as ações da Casa Civil da Presidência da República, desenvolvidas a partir de 2019, em relação aos colegiados não remunerados da Administração Pública Federal. Isso porque, no início de 2019, a Casa Civil e o senhor presidente da República constataram que a quantidade de colegiados que participávamos não estava consolidada em nenhuma área, em nenhum documento que se pudesse informar esse quantitativo ou ter uma noção de gestão, de como esses colegiados funcionavam. Unicamente que se tinha aqui na Casa Civil era um controle, basicamente de planilha, dos colegiados que a Casa Civil participava. Estavam em torno de 300, mais ou menos. Só que, naquele momento, vários desses colegiados
quase que uma centena, estavam inativos, porque não se sabia da última reunião, não tinham membros designados, não estavam efetivamente em funcionamento. Houve, naquele período, demandas de LAI, de acesso à informação, e nós começamos a perceber que esse era um assunto que precisava ser tratado, consolidado, e começamos a trabalhar sobre isso. Em 11 de abril de 2019, então, foi formalizado um ato do senhor presidente da República, um decreto, o decreto 9759, que trata da criação e recriação de colegiados, com regras para extinção ou modificação, trouxe regras bastante rígidas para os colegiados interministeriais, aqueles com duração acima de 1 ano, precisa de ato do senhor presidente da República, decreto, para ser instituído, e também trouxemos regras para funcionamento das reuniões, de votação, quórum, e além da obrigação de transparência de cada ministério ter que divulgar de cada ministério poder lançar no seu site a lista dos colegiados que participam. Por que nós começamos a atuar nisso? Vendo a função da Casa Civil da Presidência, que é assistir diretamente o presidente da República, especialmente na coordenação e na integração das ações governamentais, assumindo papel fundamental na materialização do centro de governo. A Casa Civil, como órgão de coordenação, é essencial, né? E essa figura mostra aí para a gente, dos pilares de governança que nós temos, o Comitê Interministerial de Governança, que chamamos de SIG, coordenado pela Casa Civil da Presidência da República, integrado pelo Ministério da Economia e Controladoria Geral da União, que ontem já tivemos um painel de governança, que foi TCU, ministro Augusto Nardes, ministro da CGU, Wagner Rosário, e secretário do Ministério da Economia, Cristiano Reckes, falando sobre a questão de governança e centro de governo, além do Marcelo Barros, aqui da Casa Civil, que falou especificamente sobre o centro de governo. Temos, na parte orçamentária, a Junta de Execução Orçamentária, é um colegiado bastante fechado, porque ele trata da questão da gestão fiscal, é só composto pelo ministro da Economia, que coordena, e pelo ministro da Casa Civil, e não admite suplente. Ele tem um órgão, um comitê que dê suporte, mas o colegiado é só dos 2 ministros. E para o caso específico, nesse momento de pandemia, o pilar gestão está bastante voltado, tem sido assumido pelo comitê de crise ligado à Covid-19, que tem instituído vários colegiados temporários para tratar de questões específicas da Covid-19. Hoje mesmo foi publicado mais uma resolução de um colegiado temporário, 90 dias, com prazo e produtos específicos, para tratar dessa questão. Bom, como eu havia mencionado, no início nós tínhamos um levantamento que foi feito em abril de 2019, o CIORG, que é o Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal, registrava quase 2.600 órgãos colegiados. E isso poderia estar subestimado, porque nem todos tinham sido criados por atos publicados no Diário Oficial. Nós sabemos de colegiados criados por ofício, por uma ata de um outro colegiado e tal. Então, esse número bastante grande preocupava e não tínhamos resultado de gestão desses números, né? Então, buscou-se, com o decreto 9759, disciplinar, organizar essa participação, e foi uma articulação bastante grande aqui da Casa Civil, com cada secretário executivo dos ministérios, reuniões conduzidas pelo nosso ministro aqui, e depois pelo secretário executivo, informando da importância dessa atualização, de reavaliar o número de colegiados em cada ministério
e aqueles que fossem essenciais seriam recriados segundo a regra do decreto. Os outros precisaram de revogação expressa. Então, e fixou um prazo, 29 de junho de 2019, aqueles colegiados que não foram colegiados instituídos por atos inferiores à lei. Então, decreto, portaria interministerial, precisariam ser reavaliados. Aqueles que fossem continuar precisavam de um novo ato, e os outros seriam extintos e depois precisavam também de uma revogação expressa. Nesse contexto aí, então, teve essa primeira ação, fizemos uma nota para a estimativa de custos desses colegiados, que é uma outra preocupação bastante interessante, de saber quanto é que custa uma reunião dessa, né? Teve uma obrigação também da publicação da listagem de colegiados na página de transparência ativa de cada ministério, mas isso hoje ainda não tem um formato padrão. O sistema que a gente está propondo busca resolver essa questão de consolidar os dados no seu local. E estamos com uma proposta também, já encaminhada ao nosso Comitê Ministerial de Governança, de regulamentar a participação dos membros de colegiados, à semelhança do que já ocorre com o Decreto 9727, que veio a trazer regras para assumir cargo na função do cargo, funções de confiança, de AS no governo federal. E seguindo aí, então, nós propusemos, e já estão em funcionamento alguns desses módulos, uma ferramenta de gestão desses colegiados com acesso controlado, porque nós estamos formando a base desses dados. Então, o servidor de cada ministério tem login e senha e consegue atualizar os dados do seu ministério, e foi desenvolvido em módulos. Inicialmente, previmos um módulo pré-cadastro, que está em stand-by, deixamos isso para depois, que não se mostrou tão necessário, e já desenvolvemos o módulo colegiados, que permite, de fato, o cadastro efetivo, com informações dos colegiados. Essas informações são todas públicas, logo os cidadãos poderão ter acesso livre, que é o nosso próximo caminho, aos atos. Os atos de constituição, alteração, designação, estão também nesse sistema, com os links para a publicação do Diário Oficial. As composições, tanto os órgãos quanto os membros, são ali cadastrados por aqueles membros dos ministérios que coordenam, e também temos uma ficha sintética. Coloquei ela diferenciada aí, porque nós estamos com as demandas para aperfeiçoamento dessa ficha ainda. Ela já traz, tem até um modelinho para frente, eu vou apresentar aos senhores, traz uma quantidade de informações, mas nós estamos aperfeiçoando um pouco mais de informações. Já temos um módulo de cadastramento e gestão de membros também. Separamos entre membros natos e não natos. Os membros natos são aqueles que fazem parte do colegiado em função do cargo que ocupam, por exemplo, o secretário executivo de um ministério, onde os colegiados são para esse nível de autoridade. E estamos a desenvolver um módulo para convidados. Também conseguimos fazer a gestão dos órgãos, que é o cadastramento com perfis diferenciados de acesso para essa atualização. E uma expectativa grande nossa é o módulo reuniões, que vai permitir a gestão da periodicidade, das convocações, tentar, de fato, informatizar os colegiados. E já temos um módulo de relatório com todos os dados do cadastro. Isso é exportado para um outro ambiente que queremos lançar em breve com acesso livre ao cidadão. Ele vai pegar lá, num formato Excel, né, conseguir trabalhar com essa informação e fazer comparações. Porque hoje, os dados, cada ministério, um coloca em PDF, outro numa planilha Excel, consolidar essas informações para saber do funcionamento dos colegiados é uma tarefa ainda difícil. Então, devemos aperfeiçoar esse módulo de relatórios também.
Alguns dados sobre esse sistema nosso de colegiados da Casa Civil. No artigo, a gente traz a posição em 26 de agosto de 2020. A Casa Civil participava de 148 colegiados, 118 permanentes, 30 temporários. O ministro coordena titular em 26, coordenando 9. E, só para ter uma ideia aí, olhando a periodicidade das reuniões, havia a previsão de 33 reuniões, que o ministro participasse de 33 reuniões ano, e mais 6 colegiados, que lá a definição as reuniões são por convocação, então podem variar sensivelmente. O menor colegiado que a gente tem é a Junta de Execução Orçamentária, que eu já comentei, são 2 membros, 2 ministros, e o maior deles, devido à atipicidade, é o Comitê de Coordenação de Operações para o Covid, que tem em torno de 250 membros, entre titulares e suplentes, que para cada titular tem 6 suplentes, e há um sistema de rodízio de plantão aqui para atender essas demandas. Hoje, pesquisando hoje no sistema, nós estamos com 159 colegiados com participação da Casa Civil, dos quais 123 são permanentes e 36 temporários. Bom, esse sistema vai ficar disponível, eu vou colocar agora daí a pouco, para o cidadão, para consulta, ele não vai conseguir alterar os dados, e temos alguns desafios também. Precisamos resolver a questão de disponibilidade da área de TI para finalizar o sistema. A expectativa inicial era colocá-lo em funcionamento no final de 2019, mas nós conseguimos ali colocar o módulo cadastro e de cadastramento de membros e órgãos, mas ainda não conseguimos fazer. Está em vias de ser desenvolvidas outras. A regulamentação, como eu já comentei, já foi submetida ao senhor ministro, ao Comitê de Governança, e está em vias de acontecer. Publicamos em transparência ativa os dados, mas querendo da Casa Civil, cada Ministério Público o seu, mas queremos consolidar isso num local apenas. E o nosso objetivo é que os colegiados sejam 100% digitalizados. E uma observação, esse sistema trata de colegiados não remunerados. A expectativa é que no futuro isso possa ser expandido, avaliado para todos os colegiados, remunerados ou não. Então, o que a gente já percebeu é que o sistema de colegiados permitiu que os ministérios atualizassem numa mesma base, numa mesma plataforma, ou com os mesmos parâmetros, todos os colegiados que estão ativos. Houve uma redução significativa no número daqueles colegiados que a gente não tinha controle, né? Foram revogados expressamente mais de 1.500 atos. Então, veja que foi uma limpeza nesses atos que estavam ali no mundo jurídico, mas, de fato, não tinha mais efeito. Queremos um incremento na transparência e controle social, que, em vez de eu disponibilizar só nome do colegiado, órgão, que tipo de participação, se ele coordena ou não, há mais de 50 informações públicas que podem ser fornecidas, que já estão publicadas em diário oficial para serem tratadas. Inclusive, a questão de estimativa de custos é possível tratar via sistema mais à frente. E a ideia é que os comitês ministeriais de governança, cada ministério tem o seu comitê de governança, faça uma avaliação anual desses colegiados, para ver o que precisa continuar, o que tem sentido continuar, o que deu resultado e o que não. E é também uma oportunidade de aprimoramento para transformar o processo integralmente digital, expandir para todos os colegiados. E, basicamente, é esse o estágio atual do sistema de colegiados. E esperamos, daí uns dias, que todos os senhores estejam acessando livremente essas informações, podendo trabalhar com elas e fazer análise para até a gente obter feedback que a gente chama de controle social dessas informações. Agradeço a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Wagner, parabéns pela excelente exposição. Te agradeço muito. Né? Acho que contribui bastante aqui com o debate, olhando o lado da gestão, né? Da governança. Então, traz para nós esse viés aí da governança.
Sem mais delongas aqui também, eu já vou chamando o meu amigo Jorge Carvalho, né, pelo tempo que a gente tem bem escasso, para fazer a sua intervenção. Jorge, por favor, meu amigo. Obrigado, Lino. Boa tarde aqui pelo horário do Brasil. Eu cumprimento os demais colegas painelistas e saúdo a todos que participam aqui deste painel, o aprimoramento da governança e de políticas públicas por meio da atuação de organismos de controle externo. Vou compartilhar aqui a minha apresentação e começarei a falar do meu artigo, cujo título é Benefícios advindos de auditorias financeiras realizadas com fulcro na ISAI 200 e demais normas aplicáveis, recepcionadas pela Intosai, a experiência do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Os objetivos deste artigo foram contextualizar a finalidade e a importância das auditorias financeiras realizadas pelas entidades integrantes do controle externo, explorar possíveis causas para o desenvolvimento incipiente desse tipo de auditoria no Brasil e relatar o aprendizado do nosso Tribunal de Contas na realização experimental de auditorias financeiras alinhadas às normas aplicáveis. Eu começo fazendo um resgate da importância da informação financeira para fins da gestão governamental. E relembro que a lógica do Estado democrático, na qual a administração dos recursos da coletividade é delegada para um certo agente pela sociedade, e esse agente ele tem a obrigação de agir em prol do benefício comum, ela faz com que a prestação de contas no setor público seja mandatória. E as informações financeiras, elas são um componente elementar das prestações de contas. De sorte que nós já podemos ver, pela minha fala inicial, que existem alguns interessados na informação financeira, certos grupos que vão ter diversos interesses, os mais diversificados possíveis, nesta informação financeira. Os usuários primários da informação financeira divulgada pelo setor público são a sociedade. A sociedade, ela tem interesse em saber se os recursos públicos estão sendo bem geridos e empregados, e elas também têm um interesse peculiar em obter informações a respeito das necessidades de financiamento do setor público. Afinal de contas, como sabemos, a máquina pública ela tem como uma de suas principais fontes de recursos os tributos que são recolhidos pela população e também pelas empresas. Um outro grupo que tem interesse especial nas informações financeiras do setor público são os próprios gestores. Os gestores, eles precisam analisar as informações que estão sendo ali contabilizadas para fins de análise dos caminhos que devem adotar, se eles podem expandir certas políticas públicas, se eles estão num momento de retração de economia e, por isso, têm que agir com mais cautela, e isso tudo é possível com base nas características preditivas e confirmatórias que são geradas aí pelas demonstrações elaboradas pela contabilidade dos órgãos governamentais. Temos também as empresas, e destaque especial para aquelas que negociam com o setor público. Os fornecedores, eles têm interesse em saber se as entidades públicas têm solvência, para que eles possam continuar mantendo as suas relações contratuais de uma forma satisfatória com o primeiro setor. Os órgãos de controle, eles têm a missão de verificar se os recursos públicos estão sendo adequadamente empregados, eles precisam fazer trabalhos de fiscalização estruturalmente, normativamente respaldados para chegar a essas conclusões e, se for o caso, aplicar penalidades em casos de condutas que se afastem dos melhores moldes normativos impostos. Temos instituições internacionais, a exemplo do Banco Mundial, que utiliza as informações financeiras para analisar se determinadas entidades podem contrair empréstimos ou se elas podem ser financiadas, podem ser incentivadas com foco no desenvolvimento. E diversos outros interessados, de sorte que nós podemos aí, por essa gama de usuários previstos, entender que há algumas utilidades na informação financeira. A primeira, como já disse, para fins de prestação de contas para a sociedade, que é a principal financiadora da máquina pública. A segunda, a questão da responsabilização dos agentes que são delegados
para gerir o patrimônio público. E a terceira, para fins de tomada de decisão pelos responsáveis por gerir a máquina pública. E aí, para ser um pouco mais claro, eu trago um exemplo que é do site Public Wealth, relacionado à questão da tomada de decisão, no qual o site ele traz um caso que é de uma escola do município do Rio de Janeiro aí, Lino, onde essa escola está localizada na orla de Copacabana. Eu imagino que todos os nossos participantes aqui conhecem ou já ouviram falar da frondosa orla de Copacabana. E essa orla de Copacabana ela tem uma característica imobiliária que é de alta valorização dos terrenos. Então, nós temos um patrimônio público aqui entre diversos hotéis de uma região supervalorizada, destinada ao ensino, à educação, e o Public Wealth, ele analisa que, será que essa escola está no melhor local possível? Porque existe uma distração natural para os estudantes que ali estão executando suas atividades de aprendizado, que é o próprio mar, a própria orla. Isso pode distraí-los na questão do aprendizado. E, além disso, como esse terreno ele tem uma valorização muito alta, caso esse ativo seja alienado, o valor que poderia ser angariado com essa alienação poderia ser utilizado para construir uma escola muito mais moderna, mais equipada e que atendesse melhor às necessidades de aprendizagem desses alunos que ali frequentam. Então, poderia ser em um outro local, um valor um pouco mais módico de terreno, mas cuja arrecadação iria substancialmente favorecer a construção de um equipamento público muito mais avantajado. Mas só que essas informações, para estarem disponíveis aos gestores, elas têm que estar reconhecidas, mensuradas e devidamente evidenciadas pela contabilidade. E aí eu trago uma frase do Martin Wolf, que é do Financial Times, onde ele diz que o que não é mensurado não conta. Então, se essa informação não aparece nas demonstrações financeiras, ela não tem utilidade. E com isso, já faço uma outra provocação, que é, para que a informação financeira ela atenda às perspectivas de prestação de contas, responsabilização e tomada de decisões adequadamente, elas têm que ser úteis. E para que elas sejam úteis, elas têm que ser elaboradas em conformidade com o que nós chamamos de características qualitativas da informação contábil e que estão descritas no nosso Conceptual Framework, na estrutura conceitual das IPSAs, das normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público. Para que a informação patrimonial ela seja relevante, ela tem que ser registrada pelo regime de competência. Aqui já vemos um ponto que é bastante delicado na nossa realidade brasileira, porque o Brasil tem uma cultura orçamentária muito forte. E o orçamento público, que é autorizativo e que é muito importante no nosso país, ele não é registrado com base no regime de competência. Nós temos, por força do nosso marco regulatório vigente, que é a Lei 4.320 de 64, o regime modificado, onde as receitas são contabilizadas por arrecadação, no mundo orçamentário, e as despesas pelo empenho. Então, não se confunde esse regime orçamentário com o regime patrimonial. Nós temos aí para o regime patrimonial a aplicação da competência plena. E para que essas informações elas sejam adequadamente representadas sob a perspectiva patrimonial, elas têm que estar aderentes às nossas normas brasileiras de contabilidade técnicas do setor público, que são as normas convergidas das IPSAs, as International Public Sector Accounting Standards, que são editadas aí pela IFEC através do IPSAS. Então, no Brasil, nós temos um plano de implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais para que a nossa contabilidade pública brasileira reflita com fidedignidade aquilo que é o nosso patrimônio de fato. De sorte que ainda não temos esse estágio 100% implementado e, por conta disso, nós temos uma necessidade realmente de asseguração dessas informações que são geradas no setor público. E aí já entro no cerne do nosso artigo, que é a importância da auditoria financeira. Então, o que é auditoria financeira? É uma atividade que é destinada a determinar, através da obtenção de evidência de auditoria, se as informações financeiras de uma entidade são apresentadas em suas demonstrações de acordo com a estrutura de relatório financeiro e marco regulatório aplicáveis. E o objetivo dessa auditoria financeira é relatar aos usuários previstos, com nível de confiança razoável
e por meio de uma opinião baseada em evidências suficientes e apropriadas, se as demonstrações e demais evidenciações divulgadas são justas e verdadeiras em todos os aspectos relevantes. Então, a auditoria financeira ela vai servir justamente para reduzir a assimetria de informações, que é tão característica no setor público, e para aumentar a capacidade das prestações de contas em atender aquelas perspectivas que foram colocadas no contexto da prestação de contas, propriamente dita, pelos gestores, da responsabilização e da tomada de decisões. Para que a auditoria financeira ela cumpra o seu papel adequadamente, os auditores do setor público têm que desenvolvê-la de acordo com as regras que norteiam o próprio processo auditorial. No setor público, nós temos uma estrutura que é denominado IFPP, INTOSAI Framework of Professional Pronouncements, a estrutura profissional de pronunciamentos profissionais da INTOSAI, que traz os nossos princípios fundamentais de auditoria financeira na ISAI 200, a norma de auditoria internacional 200. Lá estão como o auditor deve planejar os seus trabalhos, como deve executar as auditorias, como deve relatar aquilo que ele encontra nas suas conclusões, como deve coletar evidências suficientes apropriadas, os princípios que deve seguir. Mas o IFPP ele não traz as orientações mais práticas no que se refere à auditoria financeira. O IFPP ele prevê 3 tipos de auditoria: as auditorias financeiras, as auditorias de conformidade e as auditorias operacionais. Para as de conformidade operacionais, tem toda uma série de guides, de normas adicionais que orientam o auditor como fazer. Mas para as auditorias financeiras não é o caso. A estratégia foi seguir as ISAs, que são editadas por um outro organismo, que é o IASB. E aqui no nosso Brasil, nós temos uma entidade sem fins lucrativos que congrega os tribunais de contas, que é o Instituto Rui Barbosa, o IRB, que faz a convergência dessas normas editadas pela INTOSAI e que estão lá no IFPP para as chamadas NBASP, as normas brasileiras de auditoria do setor público. E nós temos aí a nossa ISAI 200 convergida na NBASP 200. Para as demais normas de cunho mais orientativo, nós temos uma metodologia similar. O IRB firmou um convênio com o Conselho Federal de Contabilidade e nós utilizamos as normas brasileiras, que são as NBC, TASP, as normas brasileiras técnicas de asseguração de informação histórica do setor público. São as ISAs convergidas pelo nosso CFC. Bom, então já sabemos que a auditoria financeira ela tem uma importância significativa no nosso Brasil, e a questão que fica é qual o estágio de implementação dessa auditoria financeira no nosso país. Pois bem, para responder essa questão, eu utilizei no artigo um estudo que foi realizado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a TRICOM, através de uma metodologia de avaliação chamada MMDTC, o Marco de Medição do Desempenho dos Tribunais de Contas, que é uma ferramenta de avaliação inspirada na SAI-PMF, da INTOSAI, a Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework. Esse MMDTC, que foi realizado em 2019, teve por objetivo verificar a atuação do controle externo brasileiro, identificar seus pontos fortes e fracos em comparação com as boas práticas internacionais e as diretrizes estabelecidas pela associação. E aí, na avaliação feita pelo MMDTC, a auditoria financeira teve o segundo pior desempenho entre todos os quesitos que foram avaliados. Numa escala de 0 a 4, onde 0 era algo que não funciona e 4 nível de excelência, a auditoria financeira obteve nota 0,7. As demais auditorias, operacional e de conformidade, também não tiveram notas tão satisfatórias, mas tiveram notas que representam mais de 100% daquilo, ou quase 100% daquilo que foi alcançado pela auditoria financeira. Essa realidade do Brasil, onde as auditorias financeiras são pouco executadas, é muito diferente de outras realidades, como no caso do continente europeu. Então, um estudo feito por Rossi, Brusque e Condor, nesse ano de 2020, no qual os autores analisam os sistemas de auditoria de 18 países integrantes da União Europeia, além da Inglaterra e da Suíça, concluiu que em todos esses países, as auditorias financeiras de conformidade são as mais executadas. Aqui não é tão tradicional, é a auditoria operacional. Eles citam, por exemplo, o caso da Romênia, na qual foram realizadas 1.253 auditorias em 2017, e destas, 86,5 foram auditorias financeiras.
Então, no Brasil, nós não temos essa realidade. No Brasil, nós temos um desenvolvimento muito marcante da auditoria de conformidade. E procuramos explorar no artigo algumas razões para essa questão do menor desenvolvimento da auditoria financeira em relação aos outros dois tipos previstos pela INTOSAI. Uma das causas é justamente pelo nosso modelo burocrático de administração pública no país. Então, nós temos aí uma atuação regrada do agente público, a estrutura estatal ela é dotada de numerosos instrumentos de fiscalização que disciplinam a ação dos administradores, muitas normas formais, e isso culminou por afetar a forma pela qual o controle externo priorizava e executava as suas fiscalizações com uma quase predileção integral pelos trabalhos de conformidade. Então, a realidade dos tribunais de contas brasileiros é fazer auditorias de conformidade. E quanto às auditorias operacionais, que também não eram realizadas com tanta frequência pelo controle externo brasileiro, em 2006 ocorreu um programa patrocinado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, que foi o PROMOEX, Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros, onde esse programa incentivou a realização das auditorias operacionais. Pois bem, mas convivemos com essa realidade de pouca execução de auditoria financeira durante longo tempo. E o que é que levou os tribunais de contas a reverem o seu status quo e a começarem a trabalhar para o aprimoramento desse tipo de auditoria? Bom, no âmbito do Tribunal de Contas da União, houve uma avaliação que é chamada de PEFA, Public Expenditure and Financial Accountability, em 2009, que foi patrocinada aí pelo Banco Mundial, e essa avaliação chegou ao resultado que o TCU não executava auditorias financeiras apropriadamente. Então, ele não elaborava uma opinião de auditoria sobre as demonstrações financeiras com o intuito de informar se elas apresentavam uma visão adequada das transações. O TCU precisaria ir além da prática, então, vigente de um exame legalista das demonstrações. Essa foi a conclusão desse programa. E aí o TCU, em 2014, aprovou um acórdão direcionado ao fortalecimento das auditorias financeiras. Nos outros tribunais de contas do Brasil, nós temos aí 33 tribunais de contas no nosso Brasil, sendo que 32 são de estados, de municípios e de município. Então, eles se movimentaram por conta de uma repercussão social negativa sobre o seu desempenho. Então, muitos estados, eles atravessaram uma crise fiscal profunda, notadamente ali em 2018, 2017, 2016. E os tribunais de contas, eles validaram as prestações que foram apresentadas por esses estados sem nenhuma identificação, em muitos casos, de distorções. Então, nós começamos a ter estados quebrados e os tribunais silentes em relação a essa situação. E aí a imprensa chegou a publicar notícias, como a que saiu no jornal Gazeta do Povo, em 22 de agosto de 2019, com o título Tribunais de Contas, os tribunais do faz de conta, criticando a postura dos órgãos de controle externo, porque diversas distorções tinham sido identificadas pelo órgão central de contabilidade da União, que é a Secretaria do Tesouro Nacional, e os tribunais não viram nada nesse aspecto. Então, era preciso evoluir. Foi constituído um grupo de trabalho, um acordo com a participação do Instituto Rui Barbosa, da Tricom e da própria Secretaria do Tesouro Nacional, que é o órgão central de contabilidade do país, e eles estão trabalhando para que seja implementado um plano de ação em prol do fortalecimento da auditoria financeira. Já caminhando para o fim, entro aqui na experiência do nosso Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas do município de São Paulo, ele tem uma característica peculiar, porque ele tem como jurisdicionado, entidade fiscalizada, a Prefeitura de São Paulo, a Câmara de São Paulo, são os principais jurisdicionados aí do Tribunal de Contas. Mas isso é justificável, né? Porque o município de São Paulo ele tem o 5º maior orçamento do país em 2020, um orçamento de complexidade estrutural tamanha. E o Tribunal de Contas do município de São Paulo é responsável por fazer a fiscalização da Prefeitura, da Câmara aqui local. E aí, o Tribunal de Contas de São Paulo, a partir de 2019, começou a realizar auditorias financeiras em caráter experimental e de forma não institucionalizada. Então, um setor, que é a Coordenadoria 1 da área de fiscalização do Tribunal, começou a desenvolver as auditorias financeiras. Lino, como é que eu estou aí de tempo? Se puder já ir caminhando para as conclusões, mas tá ótimo, Jorge. Pronto, já estou no final. Aqui já é o último slide. Então,
Aqui, na verdade, é um ponto importante, que é como foi a nossa experiência com as auditorias financeiras. O Tribunal de Contas ele não realizava auditorias com uma segregação por tipos, tal como preconizado pelo arcabouço internacional, auditorias financeiras de conformidade e operacionais. Ele separava seus tipos de auditoria de acordo com a inclusão ou não no seu planejamento anual tático, que é o chamado PAF, Plano Anual de Fiscalização. Então, as auditorias ou eram programadas ou eram extraplano. Elas não estavam no planejamento inaugural, mas houve uma necessidade de atacar um certo objeto de auditoria. Mas, se você observar o tipo de abordagem que era feito, quase todas eram auditorias de conformidade. E, a partir de 2019, o tribunal começou a fazer, através de uma certa área, algumas auditorias financeiras. Desde então, foram 3 auditorias financeiras realizadas. A primeira foi uma autarquia do município, que é chamado Serviço Funerário do município de São Paulo, responsável pela gestão dos serviços cemiteriais, venda de caixões, serviços de sepultamento e por aí vai. E essa autarquia foi auditada sob a perspectiva financeira pelo Tribunal de Contas de São Paulo, no que se refere às contas de 2018. Aqui nós tivemos já de cara um ponto fraco, algo passível de aperfeiçoamento no processo de auditoria financeira, que é o momento de deflagração desta auditoria. Então, nesse caso, o Tribunal de Contas só deflagrou a auditoria após o encaminhamento das contas pela autarquia, que acontece até o mês de maio do ano subsequente ao de competência. Então, as contas de 2018 foram entregues no final de maio de 2019. E, com isso, a gente perde um pouco do objeto da auditoria financeira, que é justamente a possibilidade de apresentar à gestão responsável pela elaboração das demonstrações algumas distorções que merecem ser corrigidas, para que os balanços sejam publicados da melhor forma possível. Só para se ter uma ideia, essa entidade, essa autarquia, apresentou um balanço patrimonial na qual o ativo dela total era da ordem de 130 milhões de reais, e a auditoria identificou uma subavaliação de mais de 3 bilhões de reais. Olha só, uma entidade pública declara que tem um ativo de 130 milhões, mas, na verdade, ela tem um ativo superior a 3 bilhões. Qual é a utilidade desta informação que está sendo reportada pela entidade governamental? É baixa. Então, apesar de ter sido uma auditoria deflagrada tardiamente, foram identificadas diversas distorções relevantes que foram relatadas à parte responsável e formuladas recomendações que não se resumem a erros contábeis. Então, a abordagem anterior que nós fazíamos, que era uma abordagem legalista, era, olha, teve uma contabilização de fatos permutativos como despesa e se infringiu o item tal do Manual de Contabilidade Pública. Quanto foi essa distorção? Quais são as causas dessa distorção? Por que isso aconteceu e como é que a gente corrige isso para que não volte a acontecer? Então, essa foi a abordagem da auditoria financeira. Uma segunda auditoria foi na Prefeitura de São Paulo, e aí já caminhou para o fim realmente, Lino, onde nós auditamos a dívida pública. Essa já foi tempestiva e nós conseguimos, com os achados de auditoria, comunicar tempestivamente a parte responsável, a Prefeitura de São Paulo, de forma que houve correções materiais nos balanços. Então, houve, por exemplo, uma correção de passivo contingente de mais de 30 bilhões, que era divulgado como um anexo do balanço patrimonial e que causava dúvidas na sua análise, porque parecia que existia um risco fiscal muito grande para o município de São Paulo e aquela escrituração estava indevida. A terceira auditoria foi na Câmara de São Paulo, uma auditoria de balanços completos, onde também foram detectadas diversas distorções materiais que culminaram na emissão de uma opinião adversa aí no balanço. Mas, de toda forma, foram relatadas 35 recomendações ao órgão para que os seus futuros balanços sejam elaborados e divulgados em consonância com as características qualitativas da informação contábil. Teve o mesmo problema de tempestividade do serviço funerário, mas a perspectiva financeira com certeza vai auxiliar na elaboração de futuros balanços. Como desafios, já aqui realmente chegando para o fim, nós temos aí que ter uma mudança de cultura dos nossos órgãos de controle para que não fiquemos na abordagem de conformidade. Precisamos de uma ampla capacitação do corpo técnico de auditores, porque nós temos mais de 150 com formações multidisciplinares e precisamos instaurar auditorias mais tempestivas. Eu peço desculpas caso tenha passado muito do meu tempo e agradeço a todos pela atenção. Jorge, foi ótimo, tá? O tempo, inclusive, está perfeito, sem problemas. Te parabenizo pela brilhante apresentação. Agora, a responsabilidade é toda minha de apresentar em seguida a você, né? Eu vou deixar o meu amigo Marco Teixeira para o fim, porque o trabalho tem uma perspectiva um pouco mais crítica para favorecer o debate. Então, eu vou sem muito
compartilhar aqui, iniciar, né, a apresentação do nosso trabalho, do nosso artigo, que é a contribuição dos tribunais de contas brasileiros para o aperfeiçoamento das políticas públicas de educação. É um artigo que eu tenho a honra de ter escrito junto aí com Carlos Leandro Santos e Reginaldo e a Rosa Maria Chais, que são dois grandes parceiros e amigos e que estão presentes aqui. O Leandro, inclusive, já fez uma pergunta para o Jorge Carvalho e eu vou passar ao final, né? Bom, para falar um pouco do nosso estudo, né? Ele tem um contexto importante aqui de ser destacado. Ele é feito em um contexto de quarta revolução industrial, de profundas transformações também nas relações Estado-cidadão, né? Então, além das transformações sociais e das relações de trabalho que a gente está vivendo, inclusive nesse contexto de pandemia, né? A gente tem profundas transformações também nessa relação Estado-cidadão, por meio, por exemplo, de tecnologias como blockchain, como a própria internet, né? Já veio propiciando isso na sociedade da informação anterior de Castro, né? E a gente tem essas possibilidades todas, e os tribunais de contas, né, vêm inovando nesse sentido também. Eu vou mostrar um pouco mais adiante. Maiores demandas da sociedade, então a sociedade pressiona mais também, tanto por inovação no setor público, quanto pela maior qualidade de serviços públicos, né? Então, nós que estamos no serviço público também sofremos essa pressão por inovar, por estar up-to-date com a tecnologia, com essas tecnologias mais disruptivas, trazer, de certa forma, essa inovação para o setor público. A gente utilizou, por exemplo, um trabalho que eu gostei muito ano passado, no CLAD, né, do professor Francisco Longo, falando sobre governança exploratória, ou seja, essa dificuldade de se inovar no setor público com um ambiente muito burocrático. Inclusive, o Jorge citou essa questão da burocracia, né, mas ela não favorecendo tanto assim a inovação, né? Bom, instituições de controle como agências de accountability e governança, né? Então, a gente vai conceituar um pouco aqui os tribunais de contas como agências de accountability e de governança pública, importantes atores nessa governança pública, né? Na relação lá na teoria do agente principal, né? Em contexto de grande déficit de accountability de participação cidadã. Esse é um contexto não só brasileiro, né? Mas de toda a América Latina. Isso é apontado quase que uníssono por todos os estudiosos, né, do setor público, e a gente fez essa revisão de literatura também nesse sentido, né? E uma necessidade de modernização da atividade de controle e evolução para trabalhos de natureza mais operacional e avaliação de políticas públicas. Então, acrescentaria isso aqui a necessidade de ampliação também das auditorias financeiras citadas pelo Jorge Carvalho agora há pouco, já para a gente estabelecendo essas conexões entre os trabalhos, né? Com o objetivo apresentar as contribuições dos tribunais de contas brasileiros para o aperfeiçoamento de políticas públicas de educação, notadamente na esfera municipal, aí, né, por meio de um indicador conhecido como IEGM, do qual eu vou falar daqui a pouco. Problemas de pesquisa elaborado para apresentar isso foi quais as contribuições concretas dos tribunais de contas brasileiros para o aperfeiçoamento das políticas públicas de educação na esfera municipal, por meio do IEGM especificamente. Ainda na revisão de literatura, né, a gente tem todo o contexto de reforma gerencialista, um movimento reformista em caráter mundial, né, no Brasil, a partir da década de 1990, que buscando, obviamente, maior flexibilidade, maior eficiência, trazer práticas da iniciativa privada para o setor público, ampla delegação de autoridade dos gestores públicos, conhecido como empowerment, e controle a posteriori de resultados. Esse controle a posteriori, muito interessante para nós, porque influenciou a minha vida, a do Jorge, a de todos nós que trabalhamos em tribunais de contas, né? Porque isso é muito trazido para as auditorias de caráter mais operacional, né? Você avaliar a posteriori e olhar resultados, tá? Vários autores também apontam o fracasso, né, em implementar integralmente esse modelo e romper com a tecnocracia, autoritarismo, patrimonialismo, que também continua o nosso modelo, né? Além de não descentralizar o caráter decisório, né? Então, continuamos lá com o isolamento burocrático, com alguns fenômenos observáveis no Brasil, né? Inserção da sociedade civil em decisões estratégicas também não houve sucesso nisso, e também na formulação de políticas públicas, né? Então, a gente ficou com um gerencialismo aí, uma camada gerencialista, na verdade, né, um modelo pós-burocrático com camada gerencialista sobre uma base burocrática
e ainda com resquício do patrimonialismo. Eu gostei muito de uma metáfora apresentada no Congresso, né? Não vou lhe recordar agora quem foi que falou, mas de uma catedral, né? Ou seja, a catedral é uma obra de longa data, né? E que acaba tendo várias arquiteturas ali por conta, né? Então, eu gostei muito dessa metáfora para explicar um pouco esse nosso modelo híbrido com características de vários modelos, né? Baixos níveis de accountability e governança e disponibilidade de informações também. O Jorge falou um pouco de informação, no caso contábil, essa informação para quem controla, né? Para nós dos órgãos de controle e para o cidadão. E eu apontei isso numa pesquisa que apresentei no CLAD também com o companheiro Bruno em 2018, essa dificuldade, esse baixo nível de aderência aos normativos de transparência no Brasil, né? Emerge também a importância de órgãos estatais de dimensão horizontal de accountability. Então, os tribunais de contas estão nessa dimensão horizontal, os sistemas de controle interno também dos órgãos estão nessa dimensão horizontal, nessa definição clássica de Guilherme O'Donnell, né? Que é estudada por todos que se propõem a estudar controle mais a fundo. O Carlos Figueiredo, que é um autor que eu gosto muito, aponta os tribunais de contas como verdadeiras agências de accountability capazes de fornecer informação de qualidade ao cidadão, né? Principalmente nesses tempos em que a informação está vivendo aí tempos de pós-verdade, né? Tempos de fake news. Então, isso ganha ainda mais um relevo aí. Os tribunais, para falar um pouco dos tribunais de contas brasileiros, né? O Jorge já falou, mas um complemento, são órgãos constitucionais, então tem assento constitucional, previsão na Constituição Federal e na Constituição dos Estados, que realizam o controle externo da administração pública em auxílio ao Poder Legislativo. Não significa subordinação ao Poder Legislativo, mas um órgão de auxílio mais técnico, exercendo fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. É assim que está na Constituição, né? E, na verdade, destacando aqui, são 33 tribunais de contas, que hoje, felizmente, estão mais próximos, mais em rede também, atuando em rede. Exercem accountability por meio da análise de prestações de contas, que foi a parte que o Jorge se referiu também quando diz que as auditorias financeiras dão suporte a essa análise de prestações de contas. É uma atividade nossa, muito ligada à accountability, né? Apresentadas por gestores públicos e também por meio de auditorias governamentais. Então, os tribunais realizam auditorias governamentais, tanto por iniciativa própria, como a seleção mais técnica, usando critérios de significância, risco, materialidade, oportunidade e relevância, quanto propostas por atores competentes, no caso, o próprio Congresso Nacional, para o TCU, por exemplo, o Ministério Público, podem propor trabalhos para os tribunais de contas, né, inclusive usando a complementariedade aí do controle, né, eles sendo órgãos de persecução penal. Essas auditorias podem ser, como o Jorge também já falou, né, vários pontos de tangência, isso é interessante para nós, de conformidade, onde olham esses aspectos mais ligados a cumprimento de normas e leis, tá? Pode ser também questões infralegais, auditorias operacionais, onde se avaliam a gestão e o desempenho dessa gestão, né? Partindo para a possibilidade de avaliar políticas públicas, e é isso que os tribunais todos estão buscando hoje também, tá? Ou auditorias financeiras, que já foi muito bem explorado e destacado pelo Jorge, então eu vou me dar o luxo aqui de poder andar um pouco mais rápido, né? O Jorge também falou muito de governança, né? Então eu só estou indo lá na governança para poder conceituar um pouco os tribunais como atores importantes nessa seara da governança pública, pois eles tendem a reduzir a chamada assimetria de informação entre, né, o principal, que é a sociedade que está aqui, né, e o agente, que são os gestores públicos e representantes eleitos. Então, há essa assimetria, como o Jorge bem conceituou, e os tribunais, por meio de informações de qualidade, podem reduzir essa assimetria informacional verificada, né? E também há um conflito de interesse nessa relação de agente principal, né? Porque os agentes, os gestores tendem, há uma tendência, né? E esse é um problema de governança colocado na teoria de agência, né? Em interesse próprio, e não no interesse da principal, que no nosso caso é a sociedade, a governança pública. Então, os tribunais, por meio do controle da accountability horizontal exercida, tanto diretamente quanto indiretamente, eles podem favorecem essa relação também por meio do controle, tá? Então, das duas formas aqui, nos dois problemas existentes em governança pública, os tribunais são importantes atores, né, nesse sentido, stakeholders.
Bom, a gente tem a transparência também aqui, recorrendo aos princípios de governança corporativa do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e fazendo uma transposição aqui possível para o setor público, né? A gente tem como a transparência como um dos elementos. É claro que hoje, na sociedade da informação e mais, né, na quarta revolução industrial, a informação é o principal insumo de qualquer organização, e essa transparência aqui é fundamental, né? A equidade também tem sido muito observada pelos tribunais de contas, principalmente em tempos em que você tem, às vezes, problemas relacionados a minorias, né? Então, os tribunais de contas são muito atentos também para questões desse tipo. A equidade é uma das dimensões avaliadas, por exemplo, em políticas públicas pelos tribunais de contas. A prestação de contas, né? Acho que o Jorge já falou bastante sobre essa accountability mais de prestação de contas e de informação. Então, os tribunais também têm um papel muito importante aqui. Eu queria destacar na transparência e na equidade. E a responsabilidade corporativa, que pode ser transposta para o setor público, como o setor público é responsável hoje por integridade, por ética, por meio ambiente, né? Questões que são de interesse público de todos nós, né? Inclusive questões existenciais, né, para o planeta. Bom, e os tribunais de contas, aqui eu vou usar uma metáfora também para falar um pouco da evolução e da nossa pretensão, né? Os tribunais de contas ainda estão muito no estágio de cão de guarda, né? Aquele cão que pune, que vai verificar o que está errado e sancionatória, é uma atividade um pouco mais sancionatória, mas pretendem evoluir isso para cães não de caça, mas de guarda e, finalmente, cães-guia, né? Aquela figura do cão-guia, que é capaz de prover alguns indicadores, apontar caminhos para os gestores, né? E eu acho que a gente vem tendo algum sucesso. Esse movimento ele já começou, né? Como o Jorge citou. A gente vem, como o Jorge relatou a experiência do TCM de São Paulo. O Rio também, por exemplo, já tem alguns trabalhos em que consegue informar o gestor e ajudar a ser mais preventivo, né? E menos sancionatório, tá? E também, obviamente, que a tempestividade é muito importante nisso. Eu costumo dizer que não adianta o tribunal chegar lá e fazer verdadeiras autópsias, né? Encontrar lá o cadáver, enfim. E aí a intervenção ela fica um pouco mais complexa para nós, né? Há um contexto também de Big Data, né? Obviamente, a gente tem ferramentas importantes que não podem ser olvidadas pelos tribunais. Os tribunais vêm fazendo uso bastante dessas técnicas, né? Bastante intenso. O Tribunal de Contas da União, por exemplo, com vários robôs, Sofia, Alice. O Tribunal do Rio de Janeiro também, do meu tribunal no qual eu trabalho, a gente já faz uso de técnicas de machine learning, né, de inteligência artificial. E os tribunais vêm inovando bastante nesse sentido, por exemplo, implantando as suas atividades de inteligência, né? Então, a atividade auditorial ela passa a contar com uma informação de maior qualidade, né, nesse sentido, tá? No Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, a gente tem o IRIS, que é um indicador de risco para contratações públicas, né, que faz uso de diversos cruzamentos de informações, lidando com imensas bases de dados, né, enfim. Então, com o que há de mais moderno aí para fins de seleção daqueles trabalhos de auditoria que eu citei antes. E para contextualizar essa mudança dos tribunais, a gente está no verdadeiro movimento de mudança de implantação das normas brasileiras de auditoria do setor público, né? O Jorge citou, é um dos autores importantes, inclusive o Jorge, nesse sentido, né? Paralelamente, a gente tem um esforço de ampliação das auditorias financeiras e operacionais, já bastante citado aqui, né? Diretriz para avaliação de políticas públicas. Então, o IRB, que é o Instituto Rui Barbosa, também citado já, ele tem uma diretriz clara para que a gente faça caminho para avaliação de políticas públicas, tal qual, por exemplo, o Tribunal de Contas da Cour des Comptes de France, né? O Tribunal de Contas da França faz já de forma bastante eficaz. Tendência de modernização da atividade de controle externo por meio dos indicadores, o que é muito importante, né, para tudo isso que eu estou falando, e modelos de maturidade como o CMMI, e eu colocaria, por exemplo, o MMDTC, citado pelo Jorge, como modelo de maturidade também, né? Então, esse modelo de maturidade do CMMI da área de TI, por exemplo, é muito usado na iniciativa privada, né? Indicadores, então, dos tribunais como o ITAI, que é um indicador nosso do Rio de Janeiro, de transparência no acesso à informação, o IGOV-TI do TCU, né, o Índice de Governança Pública do TCU também. Ontem tivemos um painel, como o Wagner citou, né, do ministro Augusto Nardes, enfim, que também é um bastião aí da governança, né? E a gente tem, então, o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, que é o cerne do nosso estudo aqui, que é o índice
que busca medir, não, e aí a palavra efetividade a gente já discutiu muito, né? Na verdade, ele mede mais o esforço da gestão municipal no sentido de estar aderente a algumas boas práticas em cada área de política pública, né? A gente tem as áreas de educação, saúde, gestão fiscal, planejamento, meio ambiente, defesa civil e governança de TI, são 7 áreas, né? E visa-se, então, verificar processos, tá? E verificar também controles nessas áreas para que as políticas públicas possam ser afetadas e melhorem o seu desempenho. Então, ele não é um indicador em si de resultado dessas políticas, e sim do meio para alcançar essas políticas, mas muito profícuo para que o gestor possa usar, né, na ponta. Proporciona a avaliação e melhoria dos processos nessas áreas e, consequentemente, das políticas públicas por tribunais de contas. Importante essa ótica aqui, né, de avaliação por todos, né, pelos tribunais, pelos sistemas de controle interno, por exemplo, das prefeituras, né, pelos próprios gestores e policymakers, né, nessa perspectiva de self-control, né, de autocontrole, e pelo controle social, pela sociedade, uma vez que esse indicador é divulgado e é um indicador nacional, né, ele é muito citado aí, por exemplo, pelo Dr. Sebastião Avessi no âmbito dos tribunais, e hoje uma importante gestão do Tribunal de Contas de Minas lá. É importante destacar que ele foi criado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né, e que Minas Gerais teve uma gestão importante na nacionalização desse indicador, né. Da parte epistemológica aqui, a gente tem princípios dele ligados a mapeamento de processo, né, então está citada aqui a ferramenta do BPM. O IEDUC, que é a parcela dele que a gente escolheu para dar uma olhada mais próxima no nosso trabalho, né, é um dos componentes desse EGM, que apresenta 58 critérios de avaliação, apresenta ao gestor possíveis déficits de gestão, falhas nos controles ou práticas que não estejam contribuindo para o alcance de resultados, tá? Entretanto, a qualidade e os resultados em educação tem uma complexidade muito grande. A gente está socorrendo aqui de autor Romero, que vem trazer essa problemática, né? E a gente tem, então, esse modelo teórico do IEDUC não possuindo a pretensão, dentro dessa complexidade, de avaliar resultados, assim, e a qualidade em si, né? E a gente tem indicadores para isso, por exemplo, o IDEB com proficiência, etc., né? Que podem ser e devem ser combinados, deve ter uma perspectiva mais combinada com o IGM, né? E a gente, já passando aqui para as considerações finais, né? Então, nesse contexto de crise fiscal e escassez de recursos, torna-se imperativo que políticas públicas sejam eficientes e eficazes, é claro isso, né, para todos nós. A sociedade necessita de informações confiáveis, como já falei antes, né, e avaliação de gestão de políticas públicas. A gente tem uma diretriz, como já pude citar. Os tribunais de contas emergem, então, como importantes stakeholders nesse sentido, nesse processo, como elementos de governança pública, como atores nessa governança pública. E por meio do IRB, então, já citado pelo Jorge antes, né, dão importante contribuição para a avaliação de políticas públicas dentro do Estado brasileiro. No nosso caso, em mais de 5.000 municípios, né, 5.500 municípios, né, em que a gente tem avaliação por meio do IEGM. O indicador é nacional, então tem um caráter muito importante de comparabilidade, né, e histórico também, porque a gente tende a manter as perguntas a cada ano. Proporciona avaliação de processos e controles de políticas por gestores, organismos de controle e, em última instância, pela sociedade, que a gente não deve esquecer que é o ator principal nisso tudo, né? E apesar das fragilidades apontadas no IEDUC, que a gente faz questão de apontar no nosso artigo, sempre uma perspectiva crítica, né? Ainda é possível afirmar que ele representa um bom instrumento de orientação para o gestor municipal, combinado a outros indicadores, como o IDEB. Tá? O que eu tinha para apresentar era isso, né? Eu passo rapidamente, aí espero não ter passado muito tempo. Obrigado, Jorge. Passa a palavra ao Marco Antônio, ao Marco Teixeira, por favor, meu amigo, com a palavra. Deu um problema aqui na minha identificação, agora já está. Bom, me ouvem, gente? Bom, opa. Boa tarde a todos e a todas vocês. Tá, depois de 3 apresentações com essa qualidade toda, não é? Para mim é até um desafio tentar me fazer ser
ouvido por vocês, né? Mas, de todo modo, vou tentar, né? Bom, eu sou Marco Antônio Carvalho Teixeira, sou da Fundação Getúlio Vargas, aqui da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, né? Mas do Núcleo de Administração Pública. Aqui eu coordeno a graduação em Administração Pública e lidero a linha de pesquisa no mestrado e doutorado em Administração Pública e Governo, e é de lá que vem o Jones, que é o autor principal desse texto, né? O Jones é servidor do TCU e fez doutorado aqui comigo, né? Terminou o doutorado há 2 anos. Tá? Tive um orientando de mestrado também, Jorge, que é aí do TCM, que é o... Gente, João Roberto, né? João Roberto fez mestrado aqui conosco. Então, eu queria começar dizendo que a perspectiva aqui do texto ela não é crítica, não. Ela digamos assim, eu diria que ela é reflexiva, né? Ela busca compreender, a partir dos objetivos, né? Se os tribunais de contas brasileiros se situam naquilo que a literatura fala como órgãos de accountability, né? Do ponto de vista tanto da fiscalização, do seu papel, como do ponto de vista da sua capacidade que tem de prover informações para a sociedade e, obviamente, que a partir disso alimentar o controle social. Tá? Agora, obviamente, que o resultado disso é muito mais para a gente pensar do que para a gente fazer um balanço crítico das atividades desses órgãos, não é? Que são órgãos, como o Jorge colocou, e você também retomou aí, Sérgio, muito diferentes entre si, né? Porque nós estamos falando de um Brasil diferente também. Tá? Estamos falando de 33 tribunais de contas que se espalham pelo país em contextos completamente distintos. Tá? E aqui, ouvindo o Jorge, eu falei, gente, estou velho. O Jorge citou aí o Promoex, e eu fui uma das pessoas que trabalhou no Promoex. Eu fui responsável pelo diagnóstico institucional dos tribunais de contas brasileiros a partir de uma pesquisa que a gente fez com as elites, dirigentes de órgãos que interagem com os tribunais, né? Tanto que um dos autores que assinam aquele artigo na revista do Serviço Público, que é exatamente o resultado dessa pesquisa, sou eu, o Fernando Abrúcio e o Rogério Arantes, né? Que foram os 3 que conduziram esse processo. E agora o Jorge me faz o favor de lembrar que isso foi em 2006. Lá se vai tempo, né? Tá? E o Promoex, naquele momento, Jorge, você tem uma razão enorme, né? Ele foi uma estratégia muito importante para poder articular os tribunais de contas, tentar construir ações comuns, né? Tentar gerar interpretações comuns, que é um baita desafio, não apenas entre os órgãos, nas unidades, o órgão central e os órgãos subnacionais, mas às vezes dentro do próprio órgão. Tá? E, obviamente, que ele avançou em alguns lugares, em outros ficou a desejar. E ficou exatamente por isso, porque o Brasil é diferente. Não tem jeito. Se nós formos fazer um diagnóstico da administração pública brasileira, nós não podemos fazer de maneira igual também, não é? Então, essa é a questão que eu queria falar para contextualizar. Vamos ao trabalho, né? Ou seja, como já foi dito aqui, o Tribunal de Contas é um órgão da accountability horizontal, tá? Como já foi citado aqui pelo próprio Sérgio Lino, né? O Donho divide a accountability na perspectiva bidimensional. A vertical, que é exercido pela sociedade, e a horizontal, que Carlos Estevão Martins, Bruno Speck e outros autores chamam de controle do Estado sobre ele mesmo. Ou seja, o Tribunal de Contas é um órgão do Estado, não está sob a guarda de nenhum dos poderes, ou seja, não pertence ao legislativo, não pertence ao executivo, não pertence ao judiciário, e é o fiscal dos órgãos do Estado e fiscal de si próprio também. Tá? Obviamente que respeitando aí as dimensões federativas, né? Como o Jorge bem colocou, no município, tá? Os jurisdicionados são menores em termos de alcance, não é? Por quê? Porque não tem Ministério Público, não tem sistema de justiça, tem o quê? Tem a Câmara Municipal e tem a Prefeitura. Diferente dos estados e da União, que já tem uma abrangência maior de jurisdicionados, né? Seguindo adiante, aqui a ecologia dos tribunais de contas também já foi colocado, são 33, por isso que eu peço muito a vocês para prestarem atenção, tá? Nas heterogeneidades, nas diferenças. Nós estamos falando de um Tribunal de Contas da União, que talvez, do ponto de vista de força de trabalho, de serviço público, foi um dos tribunais que mais avançou nos últimos 10, 15 anos. Não só por conta de concurso, mas por conta de investimento em infraestrutura também.
Tá? O mesmo não se pode dizer dos tribunais de contas de 26 estados. Tá? Dependendo do estado que nós estamos, nós temos infraestrutura, ou temos menos infraestrutura, temos mais concurso, temos menos concurso, ou, obviamente, que temos mais ou menos capacidade de realização do trabalho. E isso ficou evidente também quando se discute auditorias. Nem todo tribunal de contas do país tem condição de fazer auditoria de resultado, ou auditoria de natureza operacional. Por quê? Porque não tem capacidade para isso. Alguns, como certamente o Rio de Janeiro, São Paulo e o próprio TCU, já desenvolveram essa capacidade, mas em alguns casos ainda tem muito que avançar. 2 tribunais de contas de capitais, São Paulo e Rio de Janeiro, obviamente que estão inseridos aí dentro de um território menor, mas servido de boa infraestrutura e de boa capacidade de força de trabalho. E 3 de municípios. Aqui convém lembrar que éramos 4, não é? Até 2016. Tinha também o Tribunal de Contas dos municípios do estado do Ceará. Tá? Então, em 3 estados brasileiros, tem 2 estruturas de tribunais de contas. Uma para as contas do governo estaduais e as respectivas entidades, e outra para as contas só das prefeituras e suas respectivas entidades também. Tá? Aqui, algo para a gente pensar, e que fez parte, inclusive, dos objetivos do Promoex, que era criar uma coordenação de atuação entre os tribunais. Isso, infelizmente, do ponto de vista formal, não avançou. Em que pese a Tricom tentar sempre desenvolver esse papel, mas falta à Tricom o quê? Mandato para isso. A Tricom é muito mais uma instituição que reúne os conselheiros e pensa estratégia do que a instituição que coordena o trabalho dos tribunais de contas. E essa coordenação, ao meu juízo, é necessária por várias razões. Uma, diminuir as diferenças entre os tribunais de contas. Outra, trocar tecnologia de trabalho. E, obviamente, que a outra, promover entendimentos comuns. Tá? Lembrando, nós estamos falando de um órgão que é auxiliar do legislativo. Está lá na Constituição, mas não é submisso ao legislativo. É um órgão que tem autonomia e garantias constitucionais para o exercício de tal função. Eu acho que aqui, talvez, nós não devemos esquecer de dividir o Tribunal de Contas em 2 estruturas, né? A estrutura técnica e a estrutura de comando. São 2 momentos completamente distintos. Talvez aí, Sérgio, esteja a minha perspectiva crítica. Eu sou muito crítica ao modelo de comando atual. Tá? Eu acho que ele é muito desequilibrado, tanto que em meus artigos eu tenho defendido uma revisão, tá, constitucional dos critérios para a seleção dos dirigentes, da forma de seleção de dirigentes, no intuito não de tornar o órgão inteiramente técnico, mas, no mínimo, mais equilibrado do ponto de vista dessa dimensão dupla que se apresenta no próprio Conselho. E aí tem uma questão que o Jorge colocou, que ela é muito importante. O Brasil vive uma crise fiscal gigantesca, alguns estados já estavam quebrados há muito tempo, e as contas desses governadores foram aprovadas mesmo com os estados quebrados. Não é que as pessoas perguntam cadê o Tribunal de Contas nesse processo. É preciso lembrar também que o Tribunal de Contas não julga os governantes, né? Ele emite um parecer, cabendo sempre a Assembleia Legislativa dar a palavra final. Mas é bom nós lembrarmos que nós enfrentamos hoje, pelo menos em 2 tribunais de contas estaduais, uma situação muito atípica, não é? A do Rio de Janeiro, com afastamento de vários conselheiros, tá? E a do Mato Grosso, que também tem vários conselheiros afastados. Isso levou uma outra caracterização ao Conselho, que eu acho que merece estudo depois, né? Para, de alguma maneira, a gente tentar entender esse processo. Dito isso, qual é o objetivo desse trabalho? Não é? Avaliar se os tribunais de contas brasileiros, em razão de suas funções, competências e autonomia, estão atuando conforme a literatura de accountability horizontal. Ou então, obviamente, que se essa atuação ela ocorre, ou então, obviamente, que se isso é apenas um critério formal, se a atuação ela vai para um lado diferente daquilo que a literatura prevê. Tá? Usou-se, eu não vou entrar muito nessa questão, o referencial teórico de accountability, né? De um lado, para entender, na perspectiva de O'Donnell, né, que um agente da accountability horizontal tem assegurado o direito e o poder legal para desenvolver suas funções, a Constituição brasileira garante isso.
se também que tal agente esteja de fato disposto e capacitado para realizar ações de supervisão de outros agentes ou agências estatais, e, sendo o caso, impor-lhe sanções legais contra ações ou omissões que entendam como delituosos. Não é? Obviamente que, como nós estamos falando de 33 tribunais de contas, tá, é muito importante que se faça um trabalho, tá, mais aprofundado sobre cada um dos órgãos, dadas as diferenças de cada um. A outra perspectiva teórica, de Tchaikovsky, Stokes e Manan, que destacam a importância dessas agências de accountability, como os tribunais de contas, para prover informações independentes sobre o governo para a sociedade. Ou seja, de um lado a perspectiva da atuação e de outro a perspectiva da promoção da transparência com vistas à geração de accountability. Ou seja, duas frentes teóricas guiaram esse trabalho. Né? A metodologia, obviamente, tem uma revisão bibliográfica e consulta de documentos, né? E o grosso foi a consulta das 33 páginas oficiais de internet dos tribunais de contas brasileiros, tá? Para buscar informações sobre o trabalho de supervisão realizado por essas instituições de controle sobre outras agências governamentais. E esses dados foram tirados a partir dos relatórios de atividades que normalmente estão disponíveis, tá? Relatórios de atividades anuais no site de cada órgão nos anos de 2018 e 2019. E aqui, rapidamente, os resultados, né? Apenas 60% dos tribunais de contas em 2018 e 42,42% em 2019 haviam disponibilizado seus respectivos relatórios de atividades nas suas páginas de internet. Outra questão que é muito interessante como resultado, e já antecipei um pouco isso, é a heterogeneidade no que concerne o quê? As características de cada tribunal de contas. Tá? É bom nós lembrarmos que os regimentos são diferentes, muitas vezes as carreiras são diferentes. Me lembro aqui quando o TCE do Ceará incorporou o TCM, o desafio da incorporação foi enorme, por conta de carreiras, salários, jornada e um conjunto de outras questões que eram particulares a cada órgão. Não é? Outra situação importante do ponto de vista do resultado é que a auditoria de conformidade e de regularidade aparece como tipo de auditoria mais recorrente entre os tribunais de contas. Já a auditoria de desempenho, ou seja, operacional, pode-se dizer que elas ainda são incipientes, elas não estão generalizadas. E isso, possivelmente, em face de ser mais complexa, ter mais custo, né? E, obviamente, que demanda um tempo superior às auditorias de conformidade. Ou seja, exige questões que são muito específicas. Né? E, obviamente, reitero, dependendo do Tribunal de Contas que nós estamos, a auditoria de desempenho está mais avançada. Dependendo de onde está, ela praticamente é uma excepcionalidade. Tá? Outra coisa importante, do ponto de vista dos resultados que foi verificado, né? Decisão para a inabilitação de agentes públicos para o exercício de funções públicas só apareceu no site do TCU e do TCDF. Só eles divulgaram informações no período avaliado sobre quais agentes públicos foram inabilitados para o exercício de suas funções. Tá? Chegando já nas conclusões, né? Constatou-se que a prestação de contas é o principal mecanismo utilizado pelos tribunais de contas brasileiros para manter os agentes e agências públicas accountable. Existe, obviamente, que talvez isso se explique pelo fato de haver prazo de julgamento das prestações de contas enviadas pelos agentes públicos. Agora, aqui nós temos que lembrar também que essa prestação de contas anuais, sobretudo do chefe do executivo, os tribunais de contas cumprem seus prazos. Mas como eles só apreciam, não julgam, cabe ao legislativo julgar. E, geralmente, o julgamento, ou o tempo de julgamento pelo Poder Legislativo, ele é imprevisto. Pode durar anos, inclusive, dependendo do quê? Dependendo da dimensão do ponto de vista político, da correlação de forças políticas. Outra questão da conclusão, do ponto de vista de atuação como órgão componente da accountability horizontal, a divulgação da prestação de contas permite a que a sociedade avaliar se o gestor público está ou não atuando em benefício comum, ou seja, dentro das normas estabelecidas.
tá? A auditoria de conformidade, conforme dito, é a mais praticada, e a auditoria de desempenho e financeira são as menos utilizadas, tá? Finalizando, constata-se que os TCs brasileiros têm trilhado o curso para prover à sociedade de informações independentes sobre o governo, de salvaguardar a integridade e promover a probidade e a transparência na gestão pública, de garantir os programas e burocratas governamentais cumpram as leis, de garantir contabilização precisa e garantir que os programas governamentais atinjam seus objetivos da maneira mais eficaz e mais eficiente. Por que nós estamos falando tem trilhado? Mais uma vez, vamos pegar os 33. Cada um está no estágio diferente. Tá? Então, como se verificou, e aí destacando a questão da heterogeneidade, há uma heterogeneidade de atuação e do emprego de mecanismos formalmente assegurados. Nesse diapasão, a realidade de cada ente federativo em termos de capacidade econômica influi diretamente na atuação dessas instituições de controle. Da mesma forma, a necessidade de habilidades especiais na condução dos trabalhos de apuração, de desempenho, ou mesmo de cunho financeiro, posiciona os TCs em patamar ainda mais distante das agências classificadas como de accountability horizontal. Isso aqui, obviamente, que não dá para generalizar, porque, mais uma vez, a heterogeneidade separa. Alguns estão mais avançados, mais próximos daquilo que a classificação de accountability horizontal determina, outros ainda estão bastante distantes. Era isso, gente. Terminei 3 minutos antes do prazo estabelecido, me desculpem. Marco Teixeira, parabéns pela brilhante apresentação, excelente pesquisa também, né? Quando eu dizia aspecto mais crítico, eu queria dizer crítico nesse sentido mais reflexivo, obviamente, né? Trazer para o painel, proporcionar essa discussão para todos nós, né? Eu não sabia que você tinha participado do PromoEx, aquela iniciativa lá em 2008, 2007, né? E que rende frutos aos tribunais até hoje. E óbvio que essa heterogeneidade... Quando eu participei do PromoEx, quem estava lá era o Sérgio Quintela, pelo TCE. Sim, me lembro. Uhum. E depois vai ser meu chefe aqui no Rio de Janeiro. Né? Exatamente. Enfim, então, e essa heterogeneidade que você citou, né? Eu acho que nós temos aqui ainda, mesmo com a avançada hora, tempo para talvez 1 ou 2 perguntas, acho que uns 5 minutos, pelo que a Vera me informou. O Carlos Leandro já fez aqui uma pergunta no chat. Eu queria convidar o Leandro para abrir o vídeo e fazer a pergunta para o Jorge, por favor. E óbvio que outra pergunta também, se tivermos, tá? Bom, eu vou fazer, então, diretamente aqui, né? Jorge, ele pergunta, né? Boa tarde a todos e todas. Por favor, Leandro. Boa tarde, Lino. Boa tarde, professor Marcos, Wagner, Jorge. Boa tarde, Leandro. Excelentes apresentações. Parabéns a todos. Sérgio também. Jorge, a minha pergunta é para você, exatamente sobre a dificuldade, né, que os tribunais de contas enfrentam em implementar a auditoria financeira como instrumento de auditoria governamental. E a gente sabe também que no âmbito municipal existe principalmente no âmbito municipal, dos municípios de interior, né, que tem uma capacidade financeira reduzida de investimento também, né, em infraestrutura, em capacitação de pessoal, existe uma dificuldade enorme de se implementar as normas de contabilidade aplicadas ao setor público. A contabilidade de custos, por exemplo, a gente já vem há alguns anos tentando implementar e a gente ainda está patinando. Você acredita que existe uma relação entre essa dificuldade de se implementar a contabilidade pública, segundo as novas normas, né, que são, inclusive, apresentadas pela STN, com a dificuldade dos tribunais de implementarem de forma efetiva uma auditoria financeira? Ou é possível implementar a auditoria financeira como instrumento de auditoria efetivo, ainda que você tenha um sistema de contabilidade pública pouco eficaz? Obrigado, Jorge. Um abraço a todos. Obrigado, amigo Leandro, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Satisfação tê-lo aqui conosco. A pergunta foi excelente. A gente sabe que para termos um melhor desenvolvimento da gestão pública, existe um tripé, né? E esse tripé é composto por pessoas, sistemas e normas. Então, se o responsável pela execução
não tem pessoas capacitadas, tem sistemas informatizados de baixa qualidade e não tem normas apropriadas para desenvolver o seu trabalho, com certeza o produto que vai ser gerado tende a não ter a qualidade que nós esperamos no que se refere àquilo que deveria ser. Mas eu acho que esse não é um desafio, é um dificultador, isso torna o trabalho do auditor de controle externo muito mais desafiador, porque certamente a possibilidade de existência de distorções relevantes é muito maior, ele vai ter, o auditor vai ter que administrar esses riscos, que nós chamamos aí riscos de distorção relevante, e planejar seus trabalhos para poder atacar aquele rol de distorções da melhor forma possível. Mas eu acho que o maior desafio para o controle externo avançar na questão das auditorias financeiras é um pouco do que o professor Marco Antônio Teixeira falou, que é a mudança de chave. Então, os tribunais têm essa cultura de conformidade, cultura de legalidade, de verificar a questão do cumprimento do mecanismo de freios e contrapesos, e a gente deixa um pouco a desejar realmente nas outras duas perspectivas, que é a do desempenho e a da qualidade das contas apresentadas. Então, mudar essa cultura é um desafio. E a outra é a questão da própria capacitação. Você é muito feliz quando você fala que existe todo um pacote normativo que está sendo implementado no Brasil, e quem executa ainda não está com o domínio dessas normas, quem fiscaliza também não. Então, nós temos que ter uma fiscalização forte dos auditores de controle externo, nesse conjunto de critérios que vão regir a sua atuação e também no próprio processo de auditoria, nas normas de auditoria financeira. Eu acho que a questão da mudança cultural e da capacitação dos auditores, tanto no processo metodológico de auditoria, quanto nos critérios, que são as normas brasileiras de contabilidade, vai possibilitar que, mesmo com esse risco enorme de distorções, nós façamos bons trabalhos. Obrigado aí pela pergunta. Muito obrigado, Jorge, pela resposta. Leandro, obrigado pela pergunta, meu amigo. Leandro, que também é coautor, né, no meu artigo. Wagner e Marco Teixeira, por favor, a gente tem 3 minutos, não há mais perguntas aqui, então eu vou passar para vocês para rapidinho poderem fazer umas considerações finais aí e terminarmos. Foram excelentes as apresentações, apesar aqui não sermos Tribunal de Contas, mas nós temos uma interação muito grande com os tribunais, em especial agora, por exemplo, nessa questão de auditoria financeira. O Tribunal de Contas da União, que evoluiu bastante, está, no momento, auditando as contas, os demonstrativos do governo federal para subsidiar a análise da prestação de contas do presidente da República. Então, é um link interessante. E no que nós falamos sobre colegiados, a outra parte, nós permitindo, a Casa Civil, o governo federal permitindo que a sociedade civil, por meio das informações disponibilizadas, exerçam o controle social, que é uma forma de controle externo também. Então, disponibilizar essas informações para a sociedade permitirá que a sociedade veja de uma forma mais harmônica e uniforme as informações que temos e atuar efetivamente nessa fiscalização. Então, estaremos, por meio da transparência e da consolidação dos dados e disponibilização em dados abertos, fomentando esse controle social também. Obrigado a todos, parabéns aos colegas panelistas pelas excelentes apresentações. Queria aqui agradecer muito por ter participado aqui desse painel. Queria deixar aqui um abraço a uma pessoa que eu respeito e admiro muito, que é a Rosa Maria Chaise. Nós já estamos aqui no 3º ou 4º CLAD, né? Trocando ideias, trabalhando juntos. E queria convidá-los, quem quiser ler a tese do Jones, esse artigo é parte da tese dele, acesse a Revista de Administração Pública. Tem, há 2 edições atrás, lá um texto mais aprofundado, com mais resultados sobre o trabalho que aqui foi apresentado. A tese dele foi a permeabilidade dos tribunais de contas brasileiros ao controle social, tá? E teve a dimensão metodológica, tanto quanti quanto quali. Fico à disposição. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Jorge. Jorge, estando em São Paulo, vamos combinar alguma coisa aqui, Jorge. Combinar um papo aí, tá bom? Um abraço. Gente, Jorge e Marco, Wagner, muito obrigado pela parceria, né? Eu estou recebendo aqui da Vera um sinal de que temos que terminar, né? Podíamos ficar aqui conversando durante muito tempo, mas eu agradeço a todos pela audiência e declaro encerrado o painel. Muito obrigado a todos, viu? Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Parabéns aí pelas apresentações, viu?
Abraço, Tchau, tchau. Um abraço.